Ele parecia um homem comum, despretensioso e quieto. Ele se misturava nas ruas lotadas de Tóquio, um fantasma entre milhões. Mas, por trás dessa aparência de normalidade, escondia-se um monstro, um predador que quebraria a tranquilidade do Japão. Esta é a história de Tsutomu Miyazaki, o assassino otaku, cujos crimes chocaram uma nação. Miyazaki atacava os mais vulneráveis, menininhas que se tornaram vítimas de seus desejos distorcidos. Este vídeo mergulha no abismo da mente de Miyazaki, explorando os fatores que o transformaram em um monstro. A vida de Tsutomu Miyazaki começou em 1962, marcada por um defeito congênito que lançaria uma longa sombra sobre sua existência. Nascido com as mãos deformadas, com os dedos fundidos, ele se tornou um pária desde o início. Sua condição, uma fonte de vergonha e ridículo, moldou suas interações com o mundo, gerando isolamento e ressentimento. A escola se tornou um campo de batalha cruel, onde ele sofreu bullying implacavelmente. Seus colegas, implacáveis em suas provocações, o ostracizaram, amplificando seus sentimentos de inadequação e solidão. O lar oferecia pouco consolo. Seus pais, incapazes de lidar com sua condição, se refugiaram em seu próprio mundo, deixando-o navegar pela infância sozinho. O único consolo de Miyazaki vinha de seu avô, uma figura severa e dominadora que se tornou uma influência crucial em sua vida. No entanto, a disciplina rígida e a visão de mundo inflexível de seu avô distorceram ainda mais a psique já frágil de Miyazaki. À medida que Miyazaki se refugiava cada vez mais em seu mundo de fantasia, uma transformação sinistra começou a tomar conta. Seu fascínio, antes inocente, por animes e mangás, se transformou em uma obsessão, consumindo seus pensamentos e obscurecendo as linhas entre a realidade e a ficção. Ele desenvolveu um interesse particular por conteúdo violento e perturbador, sua mente se tornando um terreno fértil para desejos sombrios. Sua coleção se expandiu para incluir romances gráficos, filmes de terror e pornografia violenta. Os limites entre fantasia e realidade se erodiram, seu controle sobre a sanidade se afrouxando a cada dia que passava. O comportamento de Miyazaki tornou-se cada vez mais errático, exibindo sinais de voyeurismo e uma obsessão perigosa por meninas. O verão de 1988 marcou o início do reinado de terror de Miyazaki. Sua primeira vítima, Mari Kono, de 4 anos, desapareceu sem deixar vestígios, causando ondas de choque por todo o Japão. Seu desaparecimento desencadeou uma caçada humana maciça, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. 2 meses depois, Masami Yoshizawa, de 7 anos, desapareceu enquanto brincava em um parque. Seu corpo foi encontrado dias depois, descartado em uma área arborizada. A causa da morte, estrangulamento. Miyazaki, encorajado por seu sucesso, continuou sua onda de terror. Ele sequestrou e assassinou mais 2 meninas, Erika Namba e Ayako Nomoto, suas mortes apresentando semelhanças assustadoras. Ele atraía suas vítimas, muitas vezes se passando por um estranho amigável, para seu carro, onde as dominava e silenciava. Ele então dirigia para áreas isoladas, onde realizava suas fantasias depravadas. Seus crimes, alimentados por seus desejos distorcidos, deixaram um rastro de devastação. Enquanto Miyazaki continuava seu reinado de terror, a pressão sobre as autoridades japonesas para prender o assassino esquivo aumentava. A mídia, alimentada pelo medo e pela indignação pública, o apelidou de "o assassino de menininhas". A polícia, desesperada por um avanço, seguiu todas as pistas, mas Miyazaki permaneceu um passo à frente. No entanto, sua teia de horror começou a se desvendar
quando ele cometeu um erro fatal. Em julho de 1989, ele foi pego tentando tirar fotos nuas de uma menina em um parque público. O pai da menina, alertado pelos gritos de sua filha, confrontou Miyazaki, que fugiu do local. O pai da menina o perseguiu, finalmente prendendo Miyazaki e o segurando até a chegada da polícia. A prisão causou ondas de choque por todo o Japão, desmascarando o homem aparentemente comum como um monstro. O julgamento de Miyazaki, que começou em 1990, tornou-se um espetáculo midiático, cativando a nação. A acusação apresentou uma montanha de evidências, pintando um retrato assustador de um assassino calculista e implacável. Eles argumentaram que os crimes de Miyazaki foram atos premeditados, impulsionados por seus desejos sexuais perversos e impulsos sádicos. A defesa respondeu com um apelo à insanidade, argumentando que Miyazaki não estava em sã consciência. Eles apontaram para sua infância problemática, isolamento social e interesse obsessivo por anime e mangá como evidência de sua instabilidade mental. O julgamento, que durou 7 anos, levantou questões profundas sobre a natureza do mal e o papel da doença mental no comportamento criminoso. No final, o tribunal rejeitou o argumento de insanidade, considerando Miyazaki culpado de todas as acusações e condenando-o à morte. A sentença, embora bem-vinda por muitos, pouco fez para reprimir o mal-estar que havia se instalado no Japão. O caso Miyazaki causou ondas de choque na sociedade japonesa, cujas reverberações foram sentidas muito tempo depois da sentença. A nação, antes considerada um paraíso seguro, foi forçada a confrontar uma verdade assustadora. Monstros podem se esconder até nos lugares mais comuns. O caso acendeu uma conversa nacional sobre o papel dos pais, o isolamento social e a influência da mídia nas mentes jovens. Os pais ficaram com medo, percebendo que mesmo os guardiões mais vigilantes nem sempre podiam proteger seus filhos. A mídia lutou com a forma de cobrir o caso de forma responsável, equilibrando o direito do público à informação com a necessidade de evitar o sensacionalismo. O caso forçou os jornalistas a confrontar questões desconfortáveis sobre o papel da mídia na sociedade. O caso Miyazaki serviu como um lembrete severo de que o mal não conhece fronteiras, deixando para trás um legado de medo e incerteza. Após a prisão de Miyazaki, o frenesi da mídia se concentrou fortemente em seu interesse obsessivo por anime, mangá e pornografia violenta. O termo otaku se tornou sinônimo dos crimes de Miyazaki, perpetuando um estereótipo prejudicial. A mídia estabeleceu uma ligação direta entre seu consumo de conteúdo violento e seus crimes. Manchetes gritavam sobre os perigos do anime e do mangá, alimentando um pânico moral que varreu o Japão. Essa estigmatização teve um impacto devastador na comunidade otaku, com muitos se refugiando nas sombras. Os espaços otaku se tornaram alvos de suspeita, seus membros injustamente rotulados com o pincel dos crimes de Miyazaki. O caso Miyazaki destacou os perigos das generalizações apressadas e as consequências prejudiciais de transformar um grupo inteiro em bode expiatório. O caso de Tsutomu Miyazaki, o assassino otaku, permanece como um lembrete assustador da escuridão que pode residir no coração humano. Seus crimes, alimentados por um coquetel tóxico de doença mental, isolamento social e um senso distorcido de realidade, chocaram uma nação. A história de Miyazaki não é um incidente isolado, mas um reflexo dos desafios enfrentados pelas sociedades que lutam contra a saúde mental e o isolamento social. Ela nos força a confrontar verdades desconfortáveis,
sobre a capacidade humana para o mal e os limites de nossa compreensão. Devemos nos esforçar para entender as causas profundas da violência e abordar as questões sistêmicas que criam um terreno fértil para o florescimento da escuridão. A escuridão interior pode ser combatida pela luz da conexão humana, compreensão e um compromisso em criar um futuro mais justo e compassivo.